Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente eu aqui, né? Não é o Euler, não é o bom dia, boa tarde do Euler e boa noite. Sou o Arthur. Hoje não estamos com o Euler, mas provavelmente na próxima estaremos novamente com o Euler. Queria primeiro agradecer a presença de todo mundo. Você está no Conexão Japeri, no programa Conexão Japeri. Quero lembrar, assim como estava lá, dito no videozinho, dá uma clicada no sino, segue a gente, compartilha, curte o vídeo, dá like, dá dislike, comenta, divulga. O mais importante é poder ter essa conexão com a gente, né? E esse diálogo direto. Bem, como vocês sabem, hoje a gente vai falar sobre o caso dos marketplaces na mira, principalmente no caso da Avan e da Multilaser. Vamos falar também do caso do MEC e vamos falar dessa exposição de diversas informações que já eram conhecidas, né, e já tinham sido apresentadas há muito tempo atrás, da nossa querida família federal, né? E, como vocês sabem, a gente vai fazer a chamada dos nossos integrantes. Primeiro, eu vou aqui chamar um professor que assim tem um programa muito bom dele aqui para você também dar uma olhada, um programa lá anterior, muito bom, falando com a gente de economia, antes dele ter parado para poder estar fazendo o programa aqui com a gente. Quero chamar ele. Uma boa noite, professor Rogério Rocha. Olá, pessoal. Muito boa noite para todos. Boa noite, Arthur. Boa noite, queridos. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Como diz o nosso querido amigo Euler. Enfim, eu estou aqui para contribuir, para poder somar e vamos debater. Temos muitas coisas para falar hoje. Vamos lá, camarada. Estamos juntos na luta, hein? Boa noite a todos. Bem, além... acabei tirando o Rogério Rocha, voltou. Além do Rogério Rocha, a gente também, vou chamar aqui um incrível companheiro que eu conheço já há um certo tempo, faz política comigo aqui em Campo Grande. Quero chamar aqui esse nobre camarada e professor de filosofia, Professor. Ângelo Peter. Boa noite, Ângelo. Tentei segurar aqui o riso. Quero fazer um protesto, já que ó, combinamos de entrar aqui na postura, entendeu? E isso aí não dá, não vai ter direção, Arthur. Tem que dar uma centralizada, chamar o Euler aqui para dar uma centralizada na rapaziada, entendeu? Gente, brincadeiras à parte, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário você estiver nos assistindo ou nos ouvindo. Fiquei muito feliz de estar aqui mais uma vez, mais uma semana integrando essa bancada maravilhosa ao lado dos meus companheiros, companheiro Arthur, companheiro Rogério, Christian, que já vai entrar logo mais. E vamos lá, que hoje tem muito assunto e todo mundo posturado, hein? Não se esqueçam. Bem, antes aqui eu quero só para agradecer a presença daqui da Maiara, falar, meu melhor amigo é um espetáculo mesmo. Botou aí, boa noite, Maiara, obrigado. Aproveita, curte a gente, compartilha com o pessoal. Obrigado pela sua presença, espero que você esteja aqui mais vezes com a gente, Maiara. E eu quero chamar aqui, como o Euler diz, né? Ou como o Euler diz, como o próprio Rogério gosta de falar, o nosso linguista, né? O nosso querido, que eu sempre chamava de Christian Salles, só que tinha dado até um problema na primeira vez que ia ter, que eu coloquei Ladrego, e aí reclamaram comigo em off, que foi o Euler. Não é para botar Labrego, não sei o que lá. E aí acabou que hoje ele colocou Labrego, então eu vou ficar na dúvida, eu só vou falar Christian, e aí você escolhe como que a gente chama, Christian. Boa noite. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver escutando o programa. Conexão Japeri. Bom, pessoal, agradecer primeiramente àqueles que nos escutam, àqueles que nos escutam, Arthur Luiz,
professor Rogério Rocha, professor Ângelo Peter, um abraço ao nosso âncora Euler, e um abraço a todos aqueles que estiveram aqui na Conexão. Bom, pessoal, Cristian Labrego. Labrego é um trocadilho, porque Labrego, em Portugal, norte de Portugal, significa uma pessoa rude, uma pessoa camponesa, e que na Galiza já é mais para o lado da pessoa, realmente um camponês, uma pessoa agrícola. Gente, eu quero também deixar claro que o programa Conexão pode ser também visto, observado na carta do Capilaridades, todos os programas que foram gravados anteriormente, e estão fragmentados também no podcast Gotas de Galego, que a gente também faz aqui uma pincelada de algumas partes do programa. Boa noite, pessoal. Bem, então vou aqui agradecer. Aí, até o Fábio chegou aqui a participar pelo Economia em Quadros. Você aproveita, dá uma olhada lá no Economia em Quadros. Boa noite, Fábio Neves. Você dá uma seguida lá e vai ter um vídeo que eu vou indicar, que até é do Fábio, falando sobre o nosso primeiro assunto. Mas, antes disso, eu quero lembrar, do lado direito do ombrozinho do Peter, você tem o símbolozinho do Capilaridades, você clica no símbolo do Capilaridades, e aí, ao clicar no símbolozinho do Capilaridades, você já está seguindo diretamente a gente aqui. Então, vamos começar com um assunto interessante, né? E mostra um pouco como parte desses lobistas brasileiros, dos nossos empresários, né? Ou como eu poderia falar, né? Dos nossos oligarcas, né? Porque agora, atualmente, oligarca só é russo, né? Mas dos nossos oligarcas brasileiros que gostam de pedir Mercado Livre, mas não gostam de ter Mercado Livre, né? E tem até a ver com o Mercado Livre, né? Não querendo fazer propaganda, né? Mas a gente vai falar um pouco da situação dos marketplaces na mira, principalmente da Avan e da Multilaser. Mas o que a gente vai ter, o que a gente está tendo exatamente sobre essa questão? Atualmente, está se tendo um debate sobre o problema dos marketplaces, que, né, o que são? Shopee, AliExpress, dentre as mais conhecidas, e o Mercado Livre, que o argumento, principalmente do Luciano Hang, e eu esqueci agora o nome da Multilaser, depois eu vou dar uma procurada aqui especificamente, que eu vou lembrar em algum momento o nome dele, estão fazendo uma ação direta, estão pedindo com que se crie algum tipo de controle sobre esses marketplaces, principalmente pelo fato deles falarem de que eles têm mania, né, de fazer uma concorrência desleal e predatória, já que, eu lembrei o nome aqui, quer dizer, se bem que só dá para falar o nome Alexandre, né, porque o sobrenome do presidente da Multilaser é um pouco complicado. Ostroviec. Obrigado, muito obrigado, Rogério. E, de fato, esse argumento, de fato, deles procede, já que eles têm uma facilidade de burlar impostos, principalmente naquela questão de que até $50 você não precisa meio que, né, passar por toda a questão de imposto, e principalmente pelo fato de que a Receita Federal meio que hoje em dia faz como se fosse um sorteio para conseguir ter a definição dos materiais que vêm, principalmente aí nesse caso da China, e o que dificulta essa fiscalização. O problema é que, antes de eu voltar a esse assunto, eu quero lembrar que o Luciano Hang e a Multilaser já sofreram diversas investigações sobre sonegação de imposto.
E tem algumas outras situações que são um pouco ainda dúbias sobre as suas práticas comerciais e práticas de fato, distribuição de imposto, pagamento de imposto e também da receita das mesmas. Né? Então, mostra um pouco essa questão de que esse argumento de ter um mercado livre, né, no Brasil, meio que serve somente para poder fazer uma justificativa para que o governo não crie políticas públicas sociais, mas que o governo mantenha uma política de subsídio ou até de interação direta com essas empresas. Né? Não à toa, o Luciano Hang investiu diretamente em mensagens de Zap na época das eleições, e a gente sabe que tem uma frase antiga, eu não lembro exatamente quem falou essa frase, eu acho que o Peter, que tem uma memória boa, vai lembrar que os empresários eles não ajudam em campanha. Os empresários investem no seu futuro. É isso que o empresário faz. O empresário investe no seu futuro. Nenhum empresário coloca dinheiro numa campanha eleitoral achando que ele vai melhorar o país. Ele coloca o dinheiro porque, como dizia, né, o Marcelo, quem paga a banca escolhe a música. Né? Então, a gente sabe muito bem esse tipo de relação. A questão é que agora, como é mais fácil esse certo ataque perante a China, e já era uma coisa que eu já tinha falado antes, se escolhe fazer essa ação direta sobre a Shopee, sobre a AliExpress, sobre o governo que tinha falado que iria facilitar o mercado no Brasil, já que ia diminuir imposto, que ia acabar com essa quantidade de impostos abusivos e de que montão de coisa, que ia facilitar a compra da população. Na realidade, hoje em dia, a população sofre e busca muito mais os marketplaces, não somente pela essa questão dessa concorrência desleal, mas principalmente porque o Paulo Guedes falou que o dólar só passava de R$ 5 se o governo fizesse muita besteira. Parece que o governo fez muita besteira, né? E que tinham falado que os impostos iam diminuir, e a gente não viu essa situação, e muito pior, a gente tem hoje aumento de emprego, mas, ao mesmo tempo, diminuição da renda, o que dificulta ainda mais a possibilidade da nossa população, em geral, poder comprar produtos. Então, mostra essa falha específica. E uma outra coisa, né? Pós-golpe, diversas empresas começaram a sair do Brasil. Eu vou lembrar até a Xiaomi, que antes estava aqui no Brasil e um pouquinho antes do golpe acabou saindo do Brasil. Então, a gente tem esse problema atual aí. Queria conversar um pouquinho com vocês. Desculpa se eu me empolguei, porque eu acho que eu me empolguei. Mas, enfim, é isso aí. Só queria expor aqui que o Rogério já colocou aqui no nosso chat aqui que já tinha feito compra usando o Mercado Livre hoje, hein? Aqui não tem essa não, Rogério. Me dedurou, né? Me dedurou. Olha só, não sou baú, entendeu? Mas fato é que cada vez mais vemos a hipocrisia desse governo que se colocou, né? Como o Arthur vinha comentando muito bem, como a favor de um mercado livre, não é um trocadilho com o nome da marca, mas de fato um mercado livre. Falou sobre o dólar, frase do Paulo Guedes memorável, todo mundo lembra de como é que foi, e termina hoje reclamando, dizendo que o dólar alto é bom, né? Que dólar baixo é ruim, e que não atrai turismo, né, para o nosso país. Mas, de fato, várias empresas, né, que se colocam dentro desse câmbio, aí os economistas podem estar me corrigindo ao longo do nosso programa, mas várias empresas que se colocam dentro desse câmbio, AliExpress, Shopee, Shein, Wish, enfim, que se colocam dentro dessa situação, mostra aí uma preocupação exacerbada do nosso super-herói verde e amarelo aí,
que não consigo entender. Eu não sei se eles já se decidiram, né? Porque a Carla Zambelli falava que a Havan era da filha da Dilma, aí agora a Havan é boa, porque é do Patriota, mas tem a Estátua da Liberdade. É uma coisa que é aquela coisa, né? Dindinha vai dizer que você vai ver coisa, surreal. Você não vai acreditar, né? Mas, de fato, toda essa treta aí, esse problema que vem sendo gerado, que me parece que está causando um desconforto, de fato, dentro do governo, é não saber lidar com isso, né? E talvez eu acho que a preocupação não é nem mais perder a narrativa, viu? Para mim, já jogaram para Cristo aí, já jogaram para o alto. A preocupação não está sendo nem mais em perder a narrativa, porque não tem mais narrativa que sustente o discurso. Mas acho que, de fato, há uma preocupação em manter a sua base, seu financiamento. A gente sabe que não é só o Heng que faz o financiamento dessa turma, que é o que sustenta um governo, vai muito além disso. Eu sou da teoria, Arthur, que ainda acredita numa burguesia nacional comprometida com o desenvolvimento do país, mas há controvérsias em relação às análises, né? Eu acho que a gente tem que garimpar e buscar as contradições, mas fato é que não vejo qual será a saída que o governo vai querer apontar para conseguir manter ou a sua narrativa ou o seu suporte econômico. Não sei como eles vão equilibrar essa, ou se haverá equilíbrio na balança, se eles vão fazer como tem feito aí, de jogar mais uma cortina de fumaça e tentar resolver tudo por debaixo dos panos. O que vocês acham aí? Deixa eu falar. Porque o Beto acabou de falar, né? Porque tem muita gente por trás disso aí e muita gente forte, né? E só para complementar o que vocês estão falando, por trás disso aí está a Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, a Brinque, a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e Confecção, a ABIT, a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica e a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos. Então, são essa gente aí que quer que as pessoas tributem na hora da compra. Na verdade, então, são indústrias fortes de insumos, né? De insumos da produção de grandes produtos. E isso, sem dúvida nenhuma, vai afetar o mercado, né? Então, é uma discussão que não é de hoje, né? Por conta justamente desses grandes produtores que demandam matéria-prima para a sua produção em massa. E isso, de fato, é complicado mesmo para eles, né? E com certeza para nós, né? Para Sim. o povo em geral. Eu queria perguntar para vocês aí, que aproveitar a oportunidade aqui, como que vocês acham, então, que mantém o mercado competitivo suficiente se não tem o controle da taxação desses produtos? Qual que vocês acham que seria a melhor solução aí para conseguir manter o mercado equilibrado? Bem, eu posso falar? Posso, né? Já que acabei começando, então, eu acho que são processos longos que, quer dizer, tem de curto prazo, tem de médio prazo, tem de longo prazo, né? Eu acho que a primeira questão e aí, assim, fica parecendo que eu fico me repetindo eternamente sobre esse tipo de discurso, e aí eu acho que o Peter, como me conhece ao vivo, né, na vida e em palanque, em atos, essas coisas, pode ficar parecendo que eu fico repetitivo, mas, assim, no fundo, o processo se inicia lá na Lava Jato. Tipo assim, é muito ruim eu ter que novamente revisitar a Lava Jato por causa de uma parada de Luciano Hang e de Multilaser, mas eu acho que meio que se passa por isso. Você teve um processo onde você teve destruição de indústria, de emprego, e aí você dificulta um processo que é natural. Quanto mais empresas você tem, quanto mais indústrias você tende a ter mais emprego, você tende a melhorar a renda, você começa a produzir e você começa a estimular outras empresas a virem para o Brasil. Por exemplo, a Xiaomi estava no Brasil. Por que ela saiu? Entendeu? Como que nós conseguimos deixar uma empresa que hoje em dia é imensa, que produz de
celular até mochila, conseguir sair do Brasil e que hoje é uma das maiores empresas que produzem celular. Então, assim, eu, por exemplo, só compro celular da Xiaomi. Então, antigamente a gente tinha a possibilidade de ter empresas aqui e você tem cada vez mais as empresas fechando. Por que você tem as empresas fechando? Devido, primeiro, a relações complicadas do governo, devido à questão política, porque cria conflitos desnecessários, dificultam o processo daqui, e no momento que, tecnicamente, vamos ser sinceros, seria fácil para certas indústrias virem. Com dólar muito, muito alto, né, com esse câmbio, tecnicamente era fácil para essas empresas virem, porque o investimento é mais barato. Você tem uma moeda altamente desvalorizada, então é mais barato para as empresas virem aqui. Só que não adianta você ter esse processo de um câmbio. Aí eu não sei nem mais, Rogério, se é flutuante, porque eu acho que está parecendo aquele balão, né, que tu faz, que a gente viaja, né? Porque assim, flutuante ela está só flutuando, acho que ela não está nem flutuando, ele está nas nuvens, né? É o câmbio que tá nas nuvens. E aí, desculpa, mas pode ir. Desculpa. A priori a gente está chamando ele de flutuante, né? Mas né? Mas vamos lá, vou concluir que eu vou entrar nesse debate. E, tipo, você tendo a dificuldade de você ter uma renda, assim, não concreta, mas uma renda fixa, você ter mais trabalhadores com renda fixa e com renda certa, ou seja, emprego de carteira assinada, você tem uma maior facilidade para esses trabalhadores terem noção do quanto que eles vão gastar, do quanto que eles vão conseguir, de fato, receber. E aí você tem o que a gente chama de uma certa seguridade, não é aquela seguridade empregatícia legal, mas é uma seguridade de renda, e você não tem essa situação hoje em dia. Então, tudo isso se torna um bolo que meio que dificulta esse processo. Então, o que nós precisamos é renda segura para esses trabalhadores, ou seja, emprego de carteira assinada, precisa ter investimento de indústria nacional, e o segundo ponto, você precisa ter um governo que consegue dialogar de fato e poder chamar investimentos para o Brasil, porque não consegue fazer isso. Então, eu quero até falar um pouco nesse sentido, pessoal, porque não é fácil fazer atração de empresa, né? Eu fui secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda na cidade de Nova Iguaçu, na verdade eu fui subsecretário, secretário adjunto, né? E aí a gente começa a observar assim, não é fácil atrair a empresa, né? Porque você precisa, as empresas querem, elas querem incentivos, né? Isso aqui no nível municipal tem um pronto, saúde aí, camarada. Mas vê que para o governo, né, para o nosso país, atrair a empresa é difícil. Esse câmbio nosso, né, com esse câmbio flutuante que nós estamos chamando de falar em flu, né? Por falar em flutuante, né? A gente observa o seguinte: não é tranquilo atrair empresa com essa carga tributária que nós temos. Não é difícil atrair emprego com essa dificuldade de relações trabalhistas que nós estamos vivendo. Então, assim, não é fácil você ter uma atração de empresas com esse lobby empresarial que nós temos hoje, capitaneado aí pelas empresas que nós estamos falando. E aí as empresas mais sérias acabam não querendo vir para cá. Ah, mas vem de lá de fora para cá, eu já estive lá fora olhando para cá. Você observa assim, caramba, eu estou lá no Brasil, é um maná, é um país para ganhar dinheiro. Então, assim, vir para cá para explorar, ganhar dinheiro como colônia de exploração, não é também, hoje não está dando também tão agradável, com a política que nós estamos vivendo. Então, essas são algumas das dificuldades, na minha observação. Hoje eu estava lendo um texto do Ladislau Dalbor, justamente falando um pouco nessa transversalidade, por conta das discussões econômicas que nós estamos vivendo hoje, a conjuntura econômica que nós estamos vivendo hoje. E a gente está falando aqui, essas empresas, por exemplo, eu acabo ficando preso. Eu fui fazer compra hoje, vamos lá,
De manhã eu comprei numa empresa francesa, todo mundo conhece, comprei várias coisas lá de esporte na empresa francesa, para minha bicicleta, para minha. Né, comprei coisa lá naquela empresa francesa, todo mundo conhece. E comprei, né, de tarde nessa empresa aí argentina, né, Mercado Livre. Ou seja, a gente está preso nisso, com esse grupo, né, com esses grupos. E aí, qual é a facilidade de atrair outras empresas para o mercado concorrencial? Fora o fato, que aí o Marcelo deve estar aí, a gente falava muito sobre isso lá na faculdade, né? Fora o fato que não há uma competitividade interna. Né? Não tem incentivo interno para que nossas empresas possam produzir. Aí tem Marcelo, Rogério, ele até comentou aqui, falou, ó, elas querem benefícios. Os incentivos são pequenos, saneamento, a isenção fiscal por 20 ou 25 anos. Então, você vê qual é a dificuldade. Eu vou citar um exemplo prático da minha cidade, Nova Iguaçu, quando eu estava na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. Nós recebemos lá a empresa Tata Motors, da Índia. Né? Então, nós fizemos um projeto, nós traduzimos o projeto, eu escrevi o projeto, traduzi o projeto para o inglês, fizemos uma apresentação para o chairman, né? Para o representante da Tata Motors naquela época. Eles queriam investir aqui na cidade 500 milhões de dólares. Mas eles queriam 50 anos de incentivo. Né? Queria ficar de graça aqui. Mas, assim, por 500 milhões de dólares, talvez, né, o prefeito ficou feliz. Mas, pô, veja bem, é complicado. E a infraestrutura? Tinha que construir toda uma infraestrutura para eles. Né? Enfim, acabou que eles foram fazer uma parceria lá com o Betim, que já estava com tudo pronto, e se aliaram lá em Betim, naquela indústria que nós já conhecemos. Então, assim, atrair é difícil, cara. Atrair não é um negócio fácil, porque, como o Marcelo falou, eles querem benefícios, querem incentivo, querem tudo. Né? E as nossas empresas aqui internamente? E as nossas fábricas de picolé, de guarda-chuva e sombrinha aqui em Mesquita, as nossas indústrias menores aqui, qual o incentivo que a gente dá para elas? Só cobrança de impostos? Só relações trabalhistas complicadas? Né? Tributação em cima de tributação, coisa muito pesada. Então, essa é uma questão que é transversal ao que que você iniciou, Arthur, mas acaba sendo central. Sim. Né? Acaba sendo central, porque é uma discussão de desindustrialização. Eu até falei sobre isso no último programa, desindustrialização. Né? Porque a gente acompanhou isso, a gente está no mesmo lugar, né? Eu estou na Baixada, eu estou na Zona Oeste. Mas assim, eu pego a Dutra e vocês pegam a Avenida Brasil. Queria dizer só uma coisa, só um comentário. Nós somos conhecidos aqui como a Baixada da Zona Oeste. Porque tem a Zona Oeste que é Jacarepaguá, Curicica ali, e nós somos a Baixada da Zona Oeste. Olha, isso é discriminação, que nós não somos tão ruins assim quanto vocês, não. Mas, enfim. Aí a gente entra. Vou lembrar aí, eu, Marcelo, e o Rafael tivemos um programa de rádio nos anos 90 lá em Campo Grande. Rua Camanducaia, lá no campo. Rapaz, que isso? Anos 90, meio-dia. Mas, enfim, aí sim, é a desindustrialização, porque você vê a Dutra e a Avenida Brasil cheio de empresas, cheio de cacarecos de antigas empresas. Então, atrair para cá é difícil, não é fácil. Então, nós temos que analisar um pouco essa conjuntura. Né? Tem umas discussões muito legais aí para que a gente possa avançar. Então, é um pouco isso aí que taxação de importação. Né? Meu filho compra aí todo dia aí produtos dessa outra aí, Shopee. Eu fico reclamando todo dia. A informação era FM 105.6, programa Rádio Educação Comunitária de Campo Grande. Lá, programa, isso, Rádio Comunitária de Campo Grande, programa Educação e Trabalho. Muito e bom. Aí, cara, a gente tem sofrido bastante nesse aspecto, né? De desindustrialização, falta de emprego, a flexibilização das relações trabalhistas. Isso o Marcelo vai lembrar, começou lá com Winston Fritz, nos anos 90, entendeu? Flexibilizar o mercado, as relações trabalhistas. Então, essas discussões. Aí hoje,
como nós estamos vivendo nessa dificuldade, desemprego subindo, né? E você vai vendo que não é um negócio fácil de se sustentar, por conta até das questões tributárias que nós vivemos. É muito complicado. Eu queria só fazer um parêntese aqui, para a gente poder também avançar um pouco. Em primeiro lugar, comentar aí como é que foi praticamente destruído nos programas de rádios comunitárias, infelizmente. Eu lembro que quando eu ia para a escola, esse é um parêntese dentro de um parêntese, né? Eu ia para a escola, eu ficava ali na área do Xingui, ali onde meus pais moravam, aqui na Zona Oeste, Campo Grande, e sempre tinha tocando a rádio do bairro, né? E eu ficava ali ouvindo, porque não tinha... Na época já tinha celular, mas o acesso era limitado ainda, né? Eu mal tinha celular de touch para ter 3G, essas coisas assim. Aí a minha distração era ficar ouvindo as músicas e os anúncios que tocavam ali, né? Achava maneiro que tocava os próprios comércios do bairro ali, as coisas ali, era maneiro pra caramba. Bem Mas legal. o parênteses mesmo que eu queria fazer, só tomar um golinho d'água aqui, é realmente como que tá difícil, né? Eu, por exemplo, moro aqui na praticamente falecida zona do Distrito Industrial daqui de Campo Grande, aqui perto da Serrinha, e realmente, quando passa ali na Avenida Brasil, é só cacareco das indústrias que tinha. Eu lembro que meu pai falava muito das indústrias que tinha ali, ele trabalhou muitas indústrias ali, né? Que tinham ali, muitas, inclusive, fecharam suas portas. Mas isso, ouvindo o Rogério falando agora, me lembrou sobre a experiência que você teve lá no governo. Foi Nova Iguaçu, né? Você foi Nova Iguaçu. secretário lá. Então, eu lembrei de uma frase da Dilma, né? Já tô inclinado, porque semana passada a Dilma estava lá na UERJ, né? Tava ouvindo. Eu estava lá também. Rapaz, não se esbarramos lá, que tinha mais de gente, né? Sim, Mas sim. aí eu lembrei de uma frase da Dilma, que ela deu numa entrevista uma vez. Perguntaram para ela assim, falou de flexibilização trabalhista, perguntaram para ela assim, mais ou menos assim. Dilma, você não acha que se você tivesse, na época que estava tendo golpe, se você tivesse feito política econômica para sua base, se você não tinha se segurado, você não tinha deixado de ter sofrido golpe? E aí ela perguntou para o entrevistador assim, você já esteve no governo? Você já foi governo? Aí ele, não. Falei, porque só quem nunca teve no governo que fala sobre fazer política econômica para a base, né? Eu fui presidente do Brasil. Eu fazia política econômica para o povo brasileiro. Se a gente tinha uma equipe que estava apontando para esse lado, a gente tentava ali. Se a gente sentisse a pressão das ruas, a gente recuava, via que não era aquilo. Mas se não tinha, a gente ia fazer o quê? Né? Enfim, aí mais uma das coisas que acontece aí na nossa história, que mostram realmente, e é por isso que eu perguntei, inclusive, qual seria uma boa alternativa, porque eu sei como é difícil equilibrar o câmbio, equilibrar as coisas e conseguir manter ali as pequenas... A prefeitura tem muito disso, né? Conseguir manter ali, pegar o investimento do governo federal, as próprias relações que o governo federal coloca para investir na cidade, mas que às vezes prejudicam uma indústria local, né? Enfim, sim. Complicado, né, cara? Queria só fazer esse parênteses porque me lembrou sobre essa dificuldade de ser governo, né? Para finalizar, só para ilustrar, nosso amigo em comum, que todo mundo conhece aí, o professor Rafael Vieira da Silva, sempre que vai falar dessa discussão, ele bota a canetinha entre os dedos, assim, ó, entre os dedos, desenha um gráfico de demanda no quadro e começa a explicar. Tanta fluência que o Rafael tem em economia, meu ídolo, explicar. É assim que funciona. De fato, equilibrar a economia não é fácil. Não é fácil. Vamos lá, vamos avançar. Bem, já que o Peter finalizou a fala, eu vou jogar para o Peter de novo. Peter, vamos conversar um pouquinho sobre um ministério que a gente tinha muito orgulho há épocas atrás, mas está um pouco difícil, desde o primeiro dia do governo, a conseguir ter um pouco de orgulho do Ministério da Educação, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o Ministério da Educação aí, infelizmente, com notícias ruins, né? Rapaz, que papelão, hein, cara? Caso do MEC aí, todo mundo viu. Propina aí em Barra de Ouro. A gente estava batendo papo justamente sobre isso antes do programa vir ao ar, né? E era justamente sobre... Olha como é que as coisas ficam. É justamente sobre o câmbio do ouro, a alteração ali do valor do ouro, as taxações do ouro, que a gente estava comentando como é que as coisas se interligam, né?
E muita gente me perguntou, né? Me perguntou e eu ouvi também falando, o pessoal achando assim, pô, por que em ouro? Por que em ouro? Mas bom, o ouro não oscila tanto, primeira coisa, né? Segunda coisa, a taxação do ouro é muito diferente. Dei até o exemplo do Silvio Santos, né? Que a galera comparei o prêmio do BBB e os prêmios no SBT. Silvio Santos sempre dá em barra de ouro porque ele, de fato, entrega o valor prometido. No BBB você ganha... Opa, bati aqui. Você ganha 1,5 milhão e você recebe só quase 1 milhão, né? Meio milhão acaba ficando ali para as taxas e tudo mais ao longo do tempo, que isso é travado, né? Eu lembro que o Gil do Vigor, 8 meses depois do programa, tinha falado que tinha recebido nada ainda do programa, mas isso aí é outro assunto, né? Tá tendo a prova do líder lá, depois a gente vai lá dar uma espiada para saber como é que tá. Aqui é uma coisa só. Papelão no MEC, irmão. Eu sou professor e é muito complicado a gente ver a que andas o nosso Ministério da Educação, que já teve suas alterações. Esse já era o terceiro ou quarto ministro da Educação que teve no governo? Quarto, né? O quarto, porque teve um que caiu em um dia, né? Meia hora. Acho que foi no mesmo dia até, se não me engano. Rapaz, eu demoro mais para tomar café do que esse ministro demorou para cair. Mas, de fato, alguns acreditam ser o maior escândalo de corrupção evidente agora do governo. Está, né? Negociando aí o FNDE, que já vinha sofrendo denúncias por causa da questão da robótica, compra de peças superfaturadas e tudo mais, que a gente, infelizmente, está começando a tratar como normal já. Mas agora vem aí o que está sendo tratado como o maior caso de corrupção do governo Bolsonaro, que é essa troca de propina para usar o nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento em educação, em troca de investimentos, compra de Bíblia, barra de ouro, cargos comissionados, enfim. Tudo. Pode falar, Rogério. Peter, assim, nós dois, como professores, mas nós todos aqui, nós todos somos oriundos de universidade, seja ela pública ou privada, seja colégio, né? Todos nós viemos de faculdade. Então, nós sabemos as quantas andas as nossas universidades, as nossas escolas, as dificuldades, o investimento. E o FNDE é a fundação, o fundo, né? É o fundo necessário para o desenvolvimento da educação. Eu fui subsecretário de Educação, né, lá no governo, e a gente trabalhava muito com recursos oriundos do FNDE, né, para comprar bicicleta, para comprar os ônibus aí, para poder reformar a escola, fundo de educação para as escolas, para as diretoras, né, fundo, enfim, tanto recurso para desenvolver a educação, comprar livros, né? Então, assim, é muito importante. Então, os caras eles brincaram com uma coisa extremamente séria, que é a educação. Já estão brincando com outros assuntos, né, Christian? Já estão brigando com o trabalho, já estão brigando com tudo. Agora, a vacina, né? Isso, a vacina. Da vacina. Brincaram com a saúde, agora eles querem acabar com o Brasil. Brincar com a educação é mais que crime hediondo, porque assim, a base, essas nossas crianças hoje, elas estão brincando com TikTok, estão brincando com coisas que, na verdade, poderiam ser muito mais úteis. Então, as escolas precisam de mais investimento para que elas possam utilizar essas ferramentas tecnológicas para as coisas mais úteis. Né? Isso é importante. Eu tenho uma criança em casa de 9 anos de idade que vive com o celular na mão, tudo é TikTok. Eu pergunto, é o Cadu, né? Cadu, qual é a sua fonte? Eu me lembro do Marcelo da fonte. Qual é a sua fonte? Ah, pai, eu ouvi no TikTok. Caraca, tudo no TikTok. Não tem biblioteca, não? Não tem dicionário? É tudo no TikTok. Então tá bom, vamos usar para o lado bom, né? Aí eu comecei a focar. Vamos fazer TikTok? Vamos pegar coisas boas também no TikTok. Também tem coisas boas no TikTok. Dá para achar. Rapaz, eu estou falando da educação. É investir. O FNDE precisa investir. Não é distribuir Bíblia. Eu não tenho nada contra a Bíblia. Eu tenho minha Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu sou católico, sou religioso, vou à igreja. Então, pensa bem, não é só isso, mas eu tenho que investir pesado na educação, reformar as escolas, né? Hospitais universitários tão importantes, comprar livros de qualidade, ar-condicionado nas escolas. Ou seja, é isso. Aí os caras vão distribuir Bíblia para todo mundo. Nossa educação não é confessional.
Não é verdade, Peter? Nossa educação não é confessional. Entendeu? Não é. Então, assim. Oi? Por enquanto. Por enquanto, eu quero expressar aqui que é o tamanho de dificuldade que eu tenho de entender, né, de compreender essa trajetória dos ministros da educação desse governo. Todos, daquele estrangeiro, daquele que durou meia hora. Hã? Ricardo Vélez. O Vélez, né? O outro na verdade, eu acho que ele já era naturalizado brasileiro. Sim, né? sim, Ele era colombiano naturalizado. Então, esse. Aí o que durou meia hora, cara, a trajetória é lamentável. A gente sabe que esse governo é lamentável, mas, pelo amor de Deus, com a educação, com as nossas crianças, cadê o investimento para as nossas crianças chegarem aonde nós conseguimos chegar hoje, com essa cultura? Entendeu? Com livros, com professores qualificados, com salários dignos, com escola, com infraestrutura clara, com merenda escolar, ou seja, é tudo. O FNDE, gente, o FNDE é a raiz do financiamento da educação brasileira. É dali que sai recurso para alimentação escolar, é dali que sai o ônibus na escola, o caminho da escola que é o ônibus, as bicicletas para os no interior do Brasil, as crianças indo para a escola, os livros, é dali que sai. É fundamental. Então, eu lamento profundamente. Eu estou fazendo aqui, gente, é um lamento por ser profissional da educação e por ter atuado em um governo, né, dentro da educação. Eu vi isso funcionar. E funcionar bem. Tá bom? É isso. Me desculpe, meu lamento, porque eu fiquei estarrecido com o que eu vi. Vou falar um pouquinho. Vou emendar um pouco. Tá. Vai falar. Christian, antes, deixa eu só colocar uma mensagem aqui do Renan, que também participou com a gente em um programa, e aí você entra em cima, se você quiser responder a fala dele ou completar a fala dele, né? O Renan Cantuária colocou assim: a vacância do ministro e de projeto no MEC representa bem o valor desse desgoverno para a educação. De fato. Pode ir. Bom, que eu quero completar, o que vocês estão falando aí, é porque o primeiro, né, aquele estrangeiro, eu não vou falar esse termo estrangeiro, senão vou acabar sendo taxado de xenófobo, mas o Ricardo Vélez, ele era aquele que queria da ala mais olavista. Isso. Assim como o Abraham também era olavista. Então, o primeiro ministro da educação era aquele que queria fazer uma revisão dos livros didáticos para fazer um revisionismo do golpe de 64. Ele, inclusive, queria voltar com a moral e cívica, coisa que a gente já falou um programa passado aí também. A colocação do hino nacional nos livros. E eu acho que o que pegou para ele foi porque ele estava utilizando o slogan do presidente nos livros didáticos. Isso aí não poderia. O Abraham também segue aquela corrente do olavismo, e ele só escrevia com erros de português nos twitters, e pronto. Ele acabou caindo porque ele começou a atacar o STF. Né? O Decotelli, que foi o terceiro, né, que foi do currículo falso. Meia hora. Meia hora, né? E foi recorde, né? Bateu um recorde. E o Milton Ribeiro, que era já dessa ala aí mais da ala da Assembleia, do pessoal religioso, né? Que tinha o Gilmar, que era o pastor lobista, né? E, enfim. E a gente tem que lembrar do Milton também, porque ele foi aquele cara que defendeu a universidade para poucos. Eu lembro que ele falou em algum momento sobre isso, né? Falou. Não falou uma coisa dessa, né? Então, falou. Bom. E eu acho que eu separei alguma coisa também que ele falou. Eu acho que ele atacava muito aquela questão do homossexualismo. Ele sempre tinha umas tiradinhas preconceituosas, né? Que ele falou uma coisa que o homossexualismo tinha a ver com famílias desajustadas. Então a pessoa é homossexual porque ela vem de uma família desajustada. Então Cris, assim, ladrão também, né? É isso. Ladrão também, da mãe solteira, crianças que não apanharam o suficiente. E da mãe solteira, acho que não foi ele, não. Acho que foi o vice-presidente. Foi o Mourão. Mas ele
Ele também falou, também falou uma vez. Enquanto um falava que lá tem balbúrdia, que na universidade tem balbúrdia, o outro falava que os homossexuais são de famílias... Era daí para pior. Então, assim, é isso que representa esse governo, né? Assim, se eu não me engano, esse último, né, esse ministro pastor, ele, 4 dias depois da posse dele, ele ficou com Covid. E aí ele anunciou que estava se tratando com aqueles remédios que não tinham nenhum efeito, né? Ivermectina, cloroquina, entendeu? Então, assim, ele seguia a cartilha do Bolsonaro. Bom, se vocês quiserem continuar, eu tinha uma coisa que eu guardei aqui, que eu copiei, que está relacionado com a educação. Depois eu complemento, então. Tranquilo. E queria continuar, então, porque, veja bem, né? Cristiano fez um bom retrocesso aí, retrospectiva, na verdade, né? De ministros da educação que tivemos. Agora já temos o 5º, né? Que é o Victor Godoy, que assumiu dia 30 agora, formado em redes de comunicação pela UNB, estava no CGU, até virar, em 2020, secretário executivo da pasta de educação, né? Já trabalhava no MEC, está só assumindo oficialmente o cargo, semelhante ao que, se eu não me engano, aconteceu com um dos ministros da saúde, né? Eu não lembro qual foi agora exatamente, se foi esse último, mas que também era secretário na pasta e assumiu o ministério posteriormente. Mas, de fato, é o que nós vemos em relação a isso. Eu sempre sou contra ao fato de perda, no sentido de perda de orientação, no sentido de projeto, de ausência de projeto, porque sou muito mais da teoria de que, de fato, a crise na educação do nosso país, ela é em si um projeto, né? Aquela frase que é icônica da história do nosso Brasil, e que, de fato, sempre se apresenta com muita força toda vez que um governo mais popular é afastado, né? A gente tem, por exemplo, uma noção da complexidade que é, e que isso explica muito da indignação do professor Rogério, a complexidade que é a nossa rede de educação. Só na cidade do Rio, que é a rede municipal de educação da cidade do Rio, já é a maior rede municipal de educação de toda a América Latina. Em uma cidade do Brasil, para a gente ter uma noção de o que é um país continental como é o Brasil e como você adaptar o currículo, como você adaptar o investimento, como você adaptar as coisas que precisam em cada escola que se tem. Tem escola que não precisa se comprar. Esses dias eu vi um vídeo como se fosse projeto do Bolsonaro, que era um projeto, inclusive, da Dilma na época, né? Que eram as reformas feitas pelo Exército, da Marinha, na verdade, de alguns barcos, para virar barco escolar, usando, inclusive, parte de reciclagem de garrafa PET, que a Marinha produzia com financiamento do governo federal, porque tem escola que não precisa de ônibus, precisa de barco. E o FNDE ajuda, esse Fundo Nacional ajuda justamente nesses investimentos que a gente precisa, porque não foi só o dinheiro, de fato, que foi desviado, ou não foi só o equipamento das escolas de robótica que a gente poderia estar implementando em várias escolas, que chamam as escolas exemplos, escolas modelo do nosso país. Foi também ônibus escolares que eram para ser ônibus, foram superfaturados para estar pagando outras coisas. Isso. Cargos que estão sendo colocados à disposição da base eleitoral e que a gente vê como que tudo está acima de ter projetos de Estado. E isso foi um erro nosso. Foi um erro nosso nós não termos colocado em lei muitos dos nossos projetos, que bastou um golpe de Estado, bastou 4 anos de um governo para desmontar tudo que a gente criou. E isso é uma questão que a gente tem que colocar na ponta da lança do nosso discurso para as próximas eleições. A gente tem que pegar os nossos projetos, passá-los todos pelo Legislativo, claro, conseguindo eleger uma boa bancada de deputados e senadores, para que a gente consiga transformar em projeto, para que a gente consiga, por exemplo, que seja lei que o reitor eleito seja reitor empossado, que a gente consiga fazer com que seja, por mais que tenha tradição entre a lista tríplice, quantas universidades passaram por intervenção do governo federal nesses últimos anos? Quantos projetos que foram desmontados completamente porque nós não conseguimos transformar em lei? Olha a dificuldade que ele teve para criar o Auxílio Brasil,
para desfazer do Bolsa Família, uma dificuldade. Por quê? Porque o Bolsa Família virou um projeto de Estado. Aí sim. Mas agora, várias outras questões, projetos nossos, não viraram projetos de lei. Não foram implementados como PECs. E isso dificulta o trabalho. Não é à toa o Lula, por exemplo, em relação à revogação da reforma trabalhista, fala com receio de quem sabe que precisará ter uma boa bancada ao seu lado. Entende? E isso não é diferente em relação às relações dos ministérios. Porque a gente tem que lembrar que em 2016 a gente teve um ministro que caiu por pressão da mídia por causa de uma tapioca de R$8. De um cartão corporativo que serve para isso. Para você estar trabalhando, você utilizar um cartão corporativo. Eu lembro uma vez, um amigo meu me contou essa história, não aconteceu comigo. A Dilma teve um jantar lá fora, acho que foi em Portugal, na Espanha, e aí a Globo noticiou como se fosse o maior absurdo possível, porque a Dilma tinha pago a conta com outros chefes de Estado, outros assessores e tal, e a Dilma pagou a conta daquele jantar. E aí o meu amigo, né, ele falou que ele pegou e reclamou em casa quando estava noticiado, né? Porque é absurdo, o presidente está pagando com o nosso dinheiro, não sei o quê. E o avô dele puxou a orelha dele, falou, absurdo não, cara. Vai chegar lá e vai ficar, pô, chorando miséria frente a outros chefes de Estado? É o que o Lula falava quando ele comprou o Aerolula, que a galera chamava o avião presidencial. É questão de postura. E os nossos ministérios têm que ter postura. Coisa que nenhum ministro do governo Bolsonaro tem. Não adianta, não tem postura. Porque nem o presidente. Nem o presidente. Perderam os escrúpulos. Perderam completamente os escrúpulos do que podia e o que ao menos deveria ser respeitado da população brasileira. Esse escândalo do MEC, para mim, está sendo noticiado como maior porque já tem confirmação. Mas, para mim, se fosse investigado o caso das vacinas, de pedir $1 por vacina de propina, seria um dos maiores casos de corrupção da humanidade, no meio de uma pandemia, 600 mil mortes, só no país. Pois certo? Então, assim, eu compartilho totalmente da indignação. Um país sério, sim. Exatamente. Que a gente tem, porque, de fato, é complicado. Um presidente que vai para um fórum mundial, né, encontrar com grandes chefes de Estado do mundo, né, do G20, poderosos, o cara prefere comer um cachorro-quente num boteco, tá entendendo? Não quero desfazer que eu também gosto. Eu gosto de cachorro-quente. Na rua. Comeu na rua, né? Eu gosto. Aí, ele foi barrado, né, no restaurante. Um presidente da República, de um país importante como o Brasil, só consegue se reunir com um presidente de extrema-direita, né? Ou seja, complicado, né? Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada, algum desvio aí. É isso. O cara não consegue conversar com os grandes poderosos. Vai conversar com o Orbán, da Hungria, vai conversar com o Putin. Entendeu? Ou seja, é um cara que está perdido, na minha humilde opinião. Eu estou lá, eu quero conversar com a Alemanha, eu quero conversar com a Áustria, com os Estados Unidos, né? Pô, os grandes, os poderosos. É isso. Mas eu acho que ninguém quer conversar com ele, o problema é esse. É isso. Esse é o problema. O mundo não quer ele. É complicado. Ele fica meio constrangido, tanto é que ele vai levar pautas domésticas na ONU, entendeu? Ele vai fazer discurso caseiro. Ele vai fazer discurso do cercadinho na ONU. Então, assim, é complicado demais, entendeu? É vergonha internacional. Entendeu? Pois é. Bom, o Ângelo estava falando... Pode? Não, porque o Ângelo estava falando uma coisa sobre a base do Congresso, enfim. E é bom a gente lembrar que muitos ministros do Bozo, né, do Valdemar, estão saindo porque ele quer aumentar a base do Senado também. Então, cuidado. E foi uma coisa que eu cheguei a falar com vocês em programas anteriores, que o brasileiro ainda precisa aprender a votar. É aquele brasileiro que ainda vota no Lula, mas na hora de votar para um deputado estadual, um deputado federal, ele vai votar daquele deputado do curralzinho eleitoral da Zona Oeste, aquele pessoalzinho lá que está sempre de pai para filho, ali em Santa Cruz, em Campo Grande, entendeu? Então, a gente ainda precisa trabalhar muito com essa necessidade de ter um
um poder executivo forte, mas também uma base no legislativo pró-governo. Eu estou feliz aqui na minha casa com meu filho de 16 anos que tirou o título, não me falou nada, já escolheu em quem vai votar, não me pediu opinião, né? Eu fui para o evento lá do PCdoB, lá em Niterói, pediu para ir comigo, foi nos 2 dias, ficou lá assistindo, pediu para ir na UERJ também, enfim, escolheu os candidatos dele, cara. Não me pediu opinião e eu não vou nem influenciar, porque assim, não são os meus candidatos, mas são candidatos coerentes, são candidatos coerentes com a tese dele, com a discussão dele. Então, assim, estou tranquilo. Então, Christian, estou muito tranquilo quanto a isso. 16 anos já vai votar da forma que ele pensa. E ele pensa bem. Não são os meus candidatos. O presidente mas não são os meus. O legislativo não são os meus. Mas, cara, está muito bem. Isso, está muito bem colocado. Escolheu bem e vai votar em quem discute os temas que ele gosta, que ele debate. É isso. Estudo do Cefet. Só para poder fazer uma fala aqui rápida sobre a questão do médico. Vai. Primeiro, antes de eu terminar, eu quero fazer uma brincadeira com o Cris. Cris, fiquei muito feliz dessa camisa ter a bandeira nova da Galiza. Eu vi rapidinho, é a bandeira nova? É que eu nunca vi, eu só conhecia aquela que tem o X, que é a forma de uma cruz, né? É a bandeira nova, que é só uma diagonal. Essa aqui é a bandeira republicana. E é muito bizarro, né? A situação que eu queria falar rápido é só da questão do kit de robótica, que é ridículo. É tão ridículo ao ponto de que, assim, as escolas que foram enviadas são escolas que não têm computador e estão com problema de internet de água. Ou seja, não tem internet, não tem água, não tem computador, mas o pessoal vai receber um Arduino dentro de sala. Fazer o que com o Arduino? Eu não sei, porque nem programar o Arduino vai conseguir, porque não tem um computador para poder montar o programa, para poder colocar no Arduino, então, né? Mas, enfim, gente, infelizmente, a gente tem uma obrigação do programa se manter por 1 hora, porque, então, infelizmente, a gente vai ter que deixar para o próximo programa a parte da exposição, ou talvez a gente pode até conversar e postar os vídeos como nós temos colocado, e estamos colocando também no Instagram, para vocês poderem ver as nossas análises, a gente está tentando se organizar para isso, os nossos vídeos de corte que vocês também conseguem ver aqui, que a gente vai colocando. Antes de poder finalizar, eu queria agradecer a todo mundo que comentou aqui, já que ele chegou aqui por último, ele vai ser comentado primeiro. Grande camarada Eric Vermelho, uma boa noite, Eric. Queria agradecer o Renan, tem um programa daí do Renan, você procura aí, programa Conexão Japeri convida o Renan Catuara. A Deomilda Zocatelli, agradecer a sua presença. O grande Marcelo Moreira, novamente lembrar do também Fábio no Economia em Quadros, dá uma ida também lá no canal do YouTube dele. A presença aqui da Maiara, minha querida Natália, Fabiana Leite. Eu vou falar a Gessi, porque eu não tenho como falar que é minha madrinha Gessi, mas é a madrinha Gessi do Euler. Uma boa noite a todos. E, antes de tudo, lembrar para você, nesse caso daqui agora, já não está mais do lado do ombro do Peter, agora está do lado do ombro do Christian, e você dá uma clicada para poder seguir a gente, compartilha, clica no sininho, tira do personalizado, coloca para todos para você receber as nossas notificações. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Galera. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.